convidar o presbítero Josimar, que vai ser o ministro de Deus para as nossas vidas nesta noite. Estenda as mãos para cá para orar por ele, que ele vai ser o pregador desta noite. Libera a palavra de bênção sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu filho. Pedimos que sobre ele repouse o Espírito da graça de Deus, a sabedoria do Senhor, a glória do Deus de Israel. Pois nós sabemos que o Senhor é Deus santo, nós sabemos que o Senhor é Deus justo, nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. E nós oramos pelo teu filho, abençoando o teu servo, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. As crianças estão liberadas. Aleluias. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. É uma honra estar na casa do Senhor, podendo ministrar ao Senhor, ministrar a igreja do Senhor, e que Deus possa ministrar o seu coração, de acordo com aquilo que também Ele ministrou ao meu coração, e que Deus possa exceder aquilo que até que foi ministrado a mim, mas que possa transbordar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela por si só, ela traz verdades. A palavra do Senhor por si só, ela traz revelações para nós. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6. Quero te pedir que deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos. Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Todos acharam? Amém? Já está ali. Vamos ler todos juntos? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia a Abiatar. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que ministre, ó Deus, através dessa palavra em nossas vidas. Nós já te adoramos, nós entoamos louvores ao Senhor. E agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor, Deus, venha, Deus, com a tua misericórdia, com a sua graça sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa palavra é um texto bastante conhecido. Acredito que muitos já ouviram esse texto, já leram, já ouviram ministrações acerca dele. E ele tem muito a nos ensinar, porque há uma realidade aqui que o povo de Israel estava vivendo, que também nós, como povo de Deus, às vezes nós passamos, às vezes nós estamos vivendo isso também. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que o povo de Israel, nessa ocasião, estava vivendo um forte embate. O povo estava sendo escravizados pelos midianitas, pelos amalequitas e os outros povos que eram contra o povo de Deus. A palavra do Senhor, a partir do capítulo 6, ele fala que o povo estava sendo maltratado, estava sendo saqueado pelos midianitas. A palavra diz que ano após ano, após o povo de Israel fazer os seus plantios, vinham os midianitas e se instalavam na terra e destruía toda a plantação, roubava toda a plantação, matava todo o gado, não sobrava ovelha, não sobrava camelos, não sobrava bois, não sobrava nada. O povo era totalmente saqueado, totalmente tomado aquilo que eles plantaram, aquilo que eles cultivaram, era roubado da mão deles. E aí esse povo fica nesse tempo de escassez, tempo de luta, tempo de dificuldade. E aí nós podemos ver que, por que isso estava acontecendo? Estava acontecendo porque o povo se afastou da presença do Senhor.
O povo começou a adorar outros deuses. E aí a presença do Senhor não estava ali presente para proteger aquele povo. Existe algo que só Deus pode fazer por nós. E quando nós nos afastamos da presença dEle, nós perdemos isso, que é a sua proteção. Se afastar da presença de Deus é dar uma brecha para que o inimigo ele acesse o nosso território e furte a nossa vida, furte as nossas coisas, nos roube. Então nós precisamos entender que Israel estava passando por aquele momento porque se afastou da presença do Senhor, se afastou da luz. Ou seja, a partir do momento que nós nos afastamos da luz, nós entramos em trevas. E lugar de trevas dá lugar para que o inimigo venha e saqueie a nossa terra, saqueie a nossa casa. O salmista, Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Querido, nós precisamos estar próximos do Senhor, guardados pelo Senhor. Jamais podemos abandonar a presença de Deus. E diante desse cenário, Israel estava falido economicamente. Porque se você planta e não colhe, se você trabalha e não recebe, você não tem recursos. Israel estava falido financeiramente, falido emocionalmente e falido espiritualmente. Espiritualmente porque estava sem a presença de Deus. Falido economicamente porque não conseguia colher aquilo que ele estava plantando. E falido emocionalmente porque todo embate ele gera feridas emocionais. Todo embate gera dor, todo embate gera desgaste, todo embate gera cansaço mental, emocional. Israel estava vivendo essa situação. Israel estava vivendo esse choque anos após anos. A palavra diz que 7 anos vivendo esse cenário. Até que um dia alguém resolveu clamar ao Senhor. Porque o povo de Israel é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. A partir do momento que nós clamamos ao Senhor, Deus ele vem ao nosso encontro. É como nós, eu não sei, aqueles que são pais sabem que o filho pode errar, o filho pode desobedecer, mas a partir do momento que ele pede a sua ajuda como filho, você como pai vai na hora ajudá-lo, porque é seu filho, você se compadece dele. Quem está entendendo a nossa palavra? E aí, irmãos, nesse cenário, nesse ambiente de destruição, de opressão, de dificuldade, estava nada mais, nada menos que Gideão. Gideão estava ali também vivendo esse cenário, vivendo essa condição que o povo também estava vivendo. E aí nós vamos entender que, assim como Gideão também, nós às vezes, diante dos embates, diante das dificuldades, nós começamos a ficar meio incrédulos. Diante das dificuldades, nós começamos a ter dificuldade, às vezes, de crer que o Senhor ainda há de fazer alguma coisa. Diante das dificuldades, às vezes, nossos olhos são tapados. E aí nós começamos a ficar de uma forma reativa. E começamos a olhar para situações como negativos. Está indo uma situação, está ruim. Como é que está a economia? Está péssima. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Às vezes é isso que sai da nossa boca. Como é que está meu casamento? Não está bom. Sabe, irmãos, diante das crises, às vezes a nossa fé ela é limitada. Diante das crises, às vezes nós começamos a enxergar com um olhar negativo. E tudo que acontece é negativo. E nós começamos a falar, não, isso não vai dar certo. Isso aqui não vai funcionar. Eu não acredito que isso aqui vai dar certo. Você começa a conversar com uma pessoa que está com esse olhar negativo, com dificuldade de entender as coisas, entender os planos de Deus. Ele começa a falar, mas eu não posso, eu não consigo avançar. Ou seja, a nossa visão ela é limitada. Por conta do quê? Por conta dos embates, que é as questões emocionais, as questões espirituais. Todas essas questões, todos esses embates geram desgastes em nós. E nós começamos a ter dificuldade de acreditar, dificuldade de colocar a nossa fé em ação, dificuldade de olhar além da nossa visão humana. Olha só o comportamento de Gideão, irmãos, nesse primeiro cenário. No versículo 3, o Senhor diz,
no versículo 12, ele diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Irmãos, Gideão era guerreiro? Nessa ocasião aqui? Gideão aqui era agricultor. Ele não era guerreiro. Mas sabe o que nós começamos já a aprender aqui? Esse aqui é o olhar de Deus para nós. Gideão era agricultor, mas Deus estava vendo ele como guerreiro. No versículo seguinte ele diz: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Lembra que eu falei? Quando as dificuldades vêm, nós começamos a dizer: Senhor, isso não vai dar certo. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por essa dificuldade. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por essa crise, talvez, no meu casamento. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando essa crise na minha família, com os meus filhos. E essa, irmãos, é uma realidade que às vezes nós passamos. Parece que, em tempo, parece que quando eu estou bem no meu casamento, talvez a minha vida financeira não está muito bem, talvez o relacionamento com meus filhos não está muito bem. Parece que de tempo em tempo há esse embate, essa opressão que o inimigo vem para poder tentar nos afastar, nos destruir, tentar apagar a nossa fé. O inimigo tenta por todas as vezes dificultar a nossa caminhada com Deus. Mas Deus já tinha declarado: Gideão, você é um guerreiro. E aí logo mais, seguindo o texto, ele fala assim: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O que o Gideão está falando bem assim? Eu lembro desse Deus lá atrás, Deus que livrou nossos pais do Egito, Deus que fez maravilhas, mas e agora? Logo na minha vez, eu não estou vendo esse Deus agir. Sabe o que é isso, irmãos? É quando o inimigo ele tenta cegar os nossos olhos, impedir que nós possamos ver o agir de Deus. Versículo 15: e o Senhor respondeu a Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Moisés, de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele fala: e eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Gideão está falando bem assim: Senhor, esse guerreiro que o Senhor está falando aí que eu sou, não sou não. Eu sou o menor da minha casa. Além disso, nem recursos eu tenho. Como que eu vou ser esse guerreiro que o Senhor está falando? Como que eu vou ser esse homem que o Senhor está falando, esse guerreiro que irá batalhar? Eu não tenho condições. Mas, irmãos, quando Deus ele olha para nós, Ele não vê o que nós olhamos. O inimigo sim. O inimigo ele olha o seu passado e ele fala: você não pode avançar. Sabe por quê? Porque eu conheço o seu passado. Você não pode prosperar, porque eu conheço o seu passado. Seus pais não prosperavam, então você também não vai prosperar. A família dos seus pais não deu certo, a sua família também não vai dar certo. Mas Deus olha para o seu futuro e Ele fala: você vai dar certo, você vai prosperar. Ele está falando assim: Gideão, você não é capaz, mas eu sou capaz através da sua vida. Ah, você não tem condições, mas eu tenho de fazer. Ah, sua família é a menor? Não interessa, eu sou Deus na sua vida e eu posso fazer além do que os seus olhos podem ver. Deus ele pode fazer na minha e na sua vida além do que você está vendo hoje. Talvez a sua situação seja uma situação de dor, de dificuldade, e você talvez pense assim: mas Senhor, eu não vou sair dessa condição. Mas Deus está dizendo: você vai sair sim. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. E por que, irmãos, que eu trago isso? Porque de fato isso acontece nos nossos dias. E às vezes nós deixamos de acreditar nas promessas do Senhor. E a Bíblia está cheia de promessas para nós. Cheia de promessas de Deus. Essa é a palavra de Deus. Está cheia de promessas. E nós precisamos acreditar. Já falar de promessas é muito fácil. Não, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra tem promessas para nós. Muitas promessas. E dentro desse ambiente parece que chega o anjo do Senhor e começa a falar assim: Gideão, vamos. Gideão fala: não estou acreditando. Vamos, como se tivesse o anjo falando assim:
empurrando nas costas dele, fala assim: vamos, acredite, eu sou contigo, eu quero fazer você desse homem vitorioso. E Gideão não tem condição, vamos. É como um pai empurrando o filho e falar assim: não, meu filho, vai dar certo, pode caminhar, você vai avançar. Vou te matricular. Meu pai, eu não quero me matricular aqui. Vamos, eu vou te colocar lá, você vai dar certo. Aqui tem um anjo, Deus insistindo com Gideão, e Gideão tentando convencer Deus que ele está errado. Gideão tentando convencer Deus, falava assim, que não vai dar certo o que você está fazendo. Não, mas Deus, vai dar certo. Impressionante como que Deus trabalha, e Deus insiste ali, porque Deus conhece o coração de Gideão, apesar das dificuldades, quando o povo de Israel, quando estava sendo saqueado, o povo, para não morrer de fome, o povo guardava os seus alimentos em cavernas, em covas, esconderijos. O povo se escondia. Enquanto isso, Gideão estava no lagar, estava lá trabalhando, malhando o trigo no lagar. O lagar é o lugar de pisar uvas. Gideão estava pelo contrário, Gideão estava malhando o trigo, aonde outros estavam se escondendo, outros estavam em esconderijo. Gideão não, Gideão estava trabalhando. Gideão estava fazendo o que tinha de ser feito para salvar a sua família, salvar os seus recursos. Algo que eu aprendo aqui em Gideão, apesar da dificuldade que ele tem de entender nesse primeiro momento, eu aprendo que para que o agir de Deus venha acontecer nas nossas vidas, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos caminhar para a direção aonde que Deus está nos colocando. Ao invés de ficar escondido, Gideão estava trabalhando. Ou seja, irmãos, para que as coisas diferentes aconteçam nas nossas vidas, nós precisamos fazer algo diferente também. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, aquilo que todo mundo está fazendo, nada diferente irá acontecer. Vocês conseguem compreender isso? Sabe por quê, irmãos? As dificuldades estão aí para todo mundo. Não é para mim, nem para você, é para todo mundo. As dificuldades existem. Mas o que é que nós estamos fazendo diferente? Nós precisamos agir. Ou seja, à medida que eu ajo diferente, aquilo que está à minha volta começa também a se comportar diferente, para que o novo de Deus chegue. As dificuldades acontecem. Quando você vai observar a palavra do Senhor, também foi assim com vários homens de Deus. Ou seja, diante de muitas situações onde que eles estavam vivendo alguma dificuldade, alguém se posicionou e falou bem assim: não, eu quero ser diferente, eu vou fazer diferente. Quando os discípulos estavam num barco ali que estava ventando muito, o vento estava ventando para quem, irmãos? Para todo mundo. Estava escuro para quem? Para todo mundo. Mas quantos decidiram andar sobre as águas? Só um. Quem decidiu fazer diferente? Só um. Quando Pedro foi e andou sobre as águas, que viu Jesus, que todo mundo pensou que era um fantasma, e ele falou assim: mestre, que eu vá até você. Vocês acham, irmãos, se João, Mateus, Lucas tivessem falado: não, Senhor, já que Pedro foi, eu vou também. Vocês acham que eles teriam andado sobre as águas também ou não? Sim, irmãos, teriam andado sobre as águas. Sabe por quê? O que muda nosso cenário é a atitude que nós tomamos diante dele. O que muda as circunstâncias são as atitudes que nós tomamos. E aí, o versículo 17 diz: Gideão prosseguiu, ou seja, Gideão começou a ter um outro olhar. Opa, está acontecendo algo diferente. Gideão faz prova com Deus, e Deus prova ele. Aí Gideão começa a pensar: tem algo diferente acontecendo, realmente é Deus. Eu vou começar a agir de acordo com a direção desse Deus. E aí, irmãos, Deus começa a mudar o cenário da vida de Gideão. Deus começa a mudar o cenário porque Deus tinha um propósito ali para libertar aquele povo. Então Deus começa a falar assim: Gideão, você precisa fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Gideão fala, ele fala assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, versículo 25: separe segundo o novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace no altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado e Azará, que está no lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no tempo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, como madeira de poste sagrado, que você irá cortar. Irmãos, que a orientação de Deus? Fala assim: Gideão, já que a sua mente começou a mudar, eu quero que você faça alguma coisa. Você vai lá na casa do seu pai, porque tinha deuses estranhos lá também, e você vai derrubar os altares de Baal.
Você vai derrubar aqueles altares e você vai construir um altar para mim. Irmãos, para as coisas começarem a mudar nas nossas vidas, nós precisamos fazer uma análise. Existem talvez altares que precisam ser derrubados, para que altares do Senhor prevaleçam na nossa vida, para que o Senhor concretize aquilo que Ele precisa fazer. Sabe por quê, irmãos? Enquanto nós não começarmos a tirar aquilo que não é do Senhor, as coisas que Deus quer para poder fazer, Ele não vai conseguir fazer. Nós precisamos começar a tirar, destruir altares que estão impedindo que o Senhor haja nas nossas vidas. Deus falou com Gideão: Gideão, nós vamos fazer, nós vamos seguir, mas vai lá, derruba aquele altar. E Gideão foi, derrubou o altar que estava lá a Baal. Deu uma maior confusão, porque o pessoal queria matar Gideão ali. Mas o pai de Gideão falou bem assim: não vai matar ele não. Deixa que Baal contenda contra ele. Deixa que Baal se defenda. Baal apareceu, irmãos? Não. Sabe por quê? Quando nós resolvemos agir segundo a vontade do Senhor, inimigos vão se levantar, mas Deus é contigo. Deus irá te proteger. Deus irá na sua frente. E o anjo falou com Gideão: não se preocupe, você não vai morrer. Não se preocupe, não tenha medo. E Gideão foi lá e derrubou os altares de Baal. E ali se levantaram homens, os midianitas, os amalequitas, se levantaram pessoas ali para poder guerrear com Gideão. E Deus falou bem assim com ele: Gideão, vai na sua força. Agora aquele homem que estava falando bem assim: Senhor, não consigo, já está agindo de maneira diferente. Aquele homem que diz: Senhor, não é possível, eu sou o melhor da minha casa, já começa a agir de maneira diferente. Queridos, creia naquilo que Deus tem para fazer na sua vida e comece a agir de maneira diferente. Comece a quebrar aquilo que não vem do Senhor, que está aí dentro de você. Comece a liberar a unção de Deus sobre você. Comece a declarar palavras de bênção sobre você. Aonde que altares vão ser quebrados, opiniões serão quebradas, invejas serão quebradas, ou seja, posturas inadequadas serão quebradas. Nós precisamos agir segundo a instrução de Deus. E o anjo fala: vai lá e quebre os altares. Foi isso que ele fez. Eu acho muito lindo isso, porque a palavra diz que Gideão prosseguiu. Irmãos, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos avançar. Eu acho lindo como Deus começa a trabalhar na vida de Gideão, porque ele de fato começa a ser transformado pelo Senhor para aquele homem valente que o Senhor enxergou lá na frente. Sabe, irmãos, talvez você não enxergue esse homem valente, mas existe um homem valente aí dentro de você. Existe uma mulher valente dentro de você, que é guerreiro do Senhor, que é guerreira do Senhor. Para conquistar, para mudar a sua geração, para mudar a sua história. Deus está usando Gideão aqui para mudar a geração dele. Deus está usando Gideão. E Deus vai usar também a sua vida nessa geração. Comece a observar os passos, as direções que Deus tem para você. E aí Gideão começa a trabalhar, começa a andar, começa a fazer. Diante desse momento que os medianitas, os amalequitas, esse povo, após Gideão destruir os altares de Baal, começa a se levantar. Deus dá a ordem a Gideão, e Gideão começa a proclamar e chamar pessoas, guerreiros, para guerrear com Gideão. E Gideão faz uma proclamação, e chegam ali e aparecem 32 homens, 1000 homens. A princípio era só Gideão, só um. E chegam 32.000 homens ali para guerrear com Gideão. Eu acho que Gideão pensou assim: agora o negócio vai. 32.000 homens, agora nós vamos fazer a limpa lá daqueles midianitas. Agora nós vamos quebrar o pau lá, vai resolver aquele negócio. E ele se prepara para a batalha. Sabe o que acontece? Deus fala assim: Gideão, tem muita gente aí com você. Olha só, pergunta aí, quem está com medo, quem está tremendo aí? Deus falou: pergunta aí os homens. A Gideão pensou assim: vamos ver, né? Vamos perguntar. Sabe quantos homens, irmãos, estavam com medo, estavam tremendo na base lá para poder enfrentar? Sabe quantos? 22.000 homens. 22.000 homens, daqueles 32. Tchau. Sabe quantos ficaram? 10.000. Ou seja,
Às vezes, irmãos, quando nós estamos com o Senhor, parece que na hora que você fala assim, agora o negócio vai, eu engatei. Aí vem alguma coisa. Mas não é, irmãos, é para te desanimar, não. É para aumentar a sua fé. Não é para te fazer desistir, não. É para que você acredite mais no Deus que está te dando a ordem para você fazer. Aí, Gideão, 10? Vamos com 10 mesmo, né? Aí Deus falou bem assim, Gideão, tem mais uma coisinha aí. Olha só. Leva esses homens aí no lago ali. Aquele que beber a água igual um cachorrinho, abaixar, né, lembrei, você separa. E aquele que pegar com as mãos a água, você coloca para um lado. Eu penso assim, Gideão olhou, né? Aqueles que pegaram com a mão foram 300, os outros 7.000. A Gideão pensou, sobrou 7.000 para nós. Deus falou, não. Sabe quantos, Gideão, que vão com você? 300. Irmãos, de 32.000 homens, sobraram 300. 300 para guerrear contra quantos? 135.000. Eu acho que Gideão pensou assim, agora nós estamos mortos. Mas Deus vem e explica a Gideão, fala assim, Gideão, não vou colocar esse monte de gente aí para você dizer que talvez você ganhou, ou teve até uma vitória parcial porque você tinha esse monte de gente. Gideão, você vai vencer, mas é com 300. Você vai vencer, Gideão, é com 300 homens. E vou te falar, que Gideão venceu, irmãos, de uma forma simples. Deus deu uma ordem, uma mão à espada, depois você vai gritar. Sabe o que aconteceu com o exército inimigo? Se confundiu, começaram a guerrear um contra os outros. Sabe o que é isso, irmãos? É o agir de Deus. E aí, o que eu aprendo com isso que Deus está falando com Gideão? Gideão, a questão sabe o que é? Não é vencer batalhas. Isso aí para mim é fichinha. Sabe o que eu quero, Gideão, de você e do povo de Israel? Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Comprometimento com Ele. Deus quer comprometimento. Sabe, quando Israel estava ali sendo atacada, sabe que terra é aquela? É Canaã, irmãos. Deus já tinha libertado o povo, estava em Canaã. Ou seja, eu estou andando na terra prometida. Mas como eu não estou tendo comprometimento com o dono da terra, nada adianta. Eu posso estar na casa do Senhor, mas se eu não tenho comprometimento com o dono da casa, não adianta. Deus nos chama a ter comprometimento com Ele. Deus nos chama a ter comprometimento com Ele. É isso que Ele estava querendo, Gideão. Olha só, Gideão, eu não quero o povo se escondendo em cavernas por causa de midianitas, não. Mas quando você resolve me obedecer e ter comprometimento comigo, eu vou libertar o povo. Sabe, irmãos, o povo estava adorando outros deuses. Mas Deus diz, não é por aí. Eu quero homens que tenham comprometimento com a minha obra. Essa dificuldade que talvez você está vivendo hoje, que talvez você fala, Senhor, que guerra é isso? O povo de Israel estava há 7 anos, vivendo aquilo. O que Deus está dizendo nessa noite? Eu só quero comprometimento de você. Que essa guerra aí eu resolvo. Eu só quero comprometimento. Sabe, irmãos? Deus nos confronta nessa noite a ter uma vida de compromisso verdadeiro com Ele. Deus nos confronta nessa noite a andar acima das nossas expectativas, mas caminhar em cima das expectativas daquilo que Deus tem para nós. E quando eu tenho comprometimento com Ele,
aí sim Ele faz de mim um grande guerreiro. Aí Ele faz de você um grande guerreiro. Aquilo que é impossível para o homem, Deus faz. Aquilo que é impossível para você, Deus faz. Ele faz além daquilo que os seus olhos podem ver. Ele só pede nessa noite: igreja, tenha comprometimento comigo, porque nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não têm comprometimento com Deus. Nós estamos vivendo uma geração que pessoas não estão preocupadas com Deus. Mas Deus quer levantar homens e mulheres comprometidos com a sua obra. E talvez, irmãos, para acontecer isso, você precisa olhar para dentro de você e entender o que precisa ser derrubado aqui dentro. Por que eu não estou conseguindo talvez ter esse comprometimento que eu gostaria de ter? O que precisa ser derrubado aqui? O que precisa ser destronado da minha vida para que o comprometimento venha? O que precisa acontecer? Deus está aqui te falando: vamos que você consegue. Vai em frente, você é um guerreiro. Vai em frente. Você só precisa derrubar aquilo que está impedindo o agir de Deus. O que estava impedindo o agir de Deus, irmãos? O povo estava adorando outros ídolos. O povo estava se importando com outras coisas que não era Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer você todinho para Ele, irmão. Deus quer o seu coração por completo. Quero te convidar a se colocar de pé. Talvez nessa noite você esteja vivendo um ciclo de dificuldades e você fala: meu Deus, quando isso vai passar? Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele é Deus e Ele pode fazer esse ciclo de dificuldade passar. Mas além de vencer essa guerra, além de vencer essa batalha, Deus te chama a caminhar mais próximo dEle. Deus te chama a viver uma vida de intimidade com Ele. Porque Ele pode fazer além do que você está vendo aí agora. E não deixe, irmãos, que essa dificuldade impeça de enxergar aquilo que Deus pode fazer. Não deixe que as dificuldades tapem a sua visão espiritual. Comece a olhar, fala: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver com os olhares do Senhor. Abre a minha mente, ó Deus, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Enquanto o ministério de louvor estará adorando ao Senhor, eu quero que você reflita nessa palavra. Deus te chamou para viver a vontade dEle na sua vida. Deus está dizendo: você pode ir além. Você pode vencer e você vai vencer, porque eu sou contigo. Deus faz além. Deus faz além. Oh, aleluia. Do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além. Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer
quero te convidar. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador? Você entendeu essa palavra e você quer mudar a sua vida, mudar as circunstâncias, porque você crê agora que Deus pode fazer. Eu quero te convidar a levantar suas mãos aí onde você está. Eu quero fazer um outro convite. Se você entendeu essa palavra e você quer dar um passo a mais, eu quero te convidar você aqui na frente. Os pastores estarão orando por você. Os pastores estarão ministrando na sua vida. Se você entendeu que você precisa dar um passo além, um passo a mais, e dizer: Senhor, existem coisas na minha vida que eu preciso quebrar nessa noite. Existem altares que eu preciso derrubar para que a tua glória venha. Eu quero te deixar à vontade nessa noite.